Olá, hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos momentos talvez o mais intenso de toda a paixão, a agonia de Jesus lá no jardim do Getsêmani. É um instante que revela o divino, claro, mas também um lado mais profundamente humano dele. Vamos analisar isso juntos, passo a passo? Certo, mas por que um ponto de virada? Porque é exatamente aqui que tudo muda. A intimidade, as despedidas da última ceia, tudo isso dá lugar a um confronto direto, iminente. É como aquela calmaria que vem antes da tempestade, sabe? Uma quietude que chega a ser pesada, carregada de uma tensão que a gente quase consegue tocar. Então, para começar, vamos focar nesse conflito interno. Isso não foi uma espera passiva, de jeito nenhum. Foi uma verdadeira batalha, um choque de vontades acontecendo dentro de uma só pessoa. Vamos entender isso melhor. Tenta imaginar a cena. A escuridão de um jardim à noite, talvez uma luz fraca da lua passando pelas folhas, o silêncio pesado entre aquelas oliveiras, árvores que já estavam ali há séculos, todas retorcidas. É nesse isolamento total que a divindade meio que se afasta e permite que a humanidade de Jesus sinta na pele todo o peso do que estava prestes a acontecer. É uma solidão que esmaga. E olha só que interessante o verdadeiro significado da palavra agonia. Pra gente hoje, agonia é só sofrimento, né? Mas no grego original, agonia significava a luta de um atleta, aquela tensão máxima antes de uma grande competição. Ou seja, Jesus não está ali sofrendo passivamente. Ele está num combate espiritual ativo, intenso, lutando. E essa luta interna foi tão, mas tão violenta que ela se manifestou no corpo. O famoso suor de sangue não é só uma figura de linguagem. É um fenômeno médico real, super raro, chamado hematidrose. Acontece quando o estresse é tão extremo, tão absurdo, que os pequenos vasos sanguíneos da pele se rompem. Isso nos dá uma dimensão da profundidade da angústia de uma alma que se sentia triste até a morte. E aqui a gente chega no coração da oração dele, o cálice. O que é esse cálice? Não é só a dor física da tortura e da cruz. É o peso esmagador de tomar para si todos os pecados da humanidade, o que significava, de certa forma, uma separação do Pai. É o pedido mais humano, mais sincero e vulnerável que se pode imaginar. E isso nos leva direto para a segunda parte da oração. Porque o faça-se a tua vontade não é uma frase de derrota. Muito pelo contrário. É o ponto mais alto da confiança. É o momento exato em que a vontade humana, que teme a dor, se alinha perfeitamente à vontade divina. É nessa submissão total que ele encontra força para seguir em frente. Beleza. Agora, numa segunda parte da nossa análise, vamos ver como esse drama todo que acontecia por dentro é ainda mais amplificado pela solidão, criando um contraste muito poderoso entre o abandono e uma presença silenciosa. Ok, enquanto Jesus está travando essa batalha espiritual monumental, o que está acontecendo ao redor dele? Seus amigos mais próximos, Pedro, Tiago e João, aqueles que ele chamou para vigiar com ele, para dar um suporte, eles dormem. Isso leva a solidão dele a um nível que a gente nem consegue imaginar. No momento de maior necessidade da vida dele, ele está completa, total e absolutamente sozinho. Mas existe um contraponto para esse abandono. A tradição teológica, ao longo dos séculos, fala de uma presença que não dormia, uma presença silenciosa, mas vigilante, a da sua mãe, Maria. A ideia aqui é que, por causa da união perfeita entre mãe e filho, Maria sentia no coração dela cada angústia que ele sentia. Ela não estava lá fisicamente, mas não dormia. Ela vigiava em espírito, unindo a oração dela à dele, sofrendo o que os teólogos chamam de paixão do coração, uma solidariedade silenciosa, mas imensamente profunda. E então chegamos ao terceiro ato. A batalha interna termina e a confrontação física finalmente começa. E começa com o beijo da traição. De repente, aquele silêncio pesado do jardim é rasgado. O barulho de passos, o brilho das tochas na escuridão, vozes. Judas chegou, e com ele, os guardas. A luta da vontade agora dá lugar à dura e fria realidade da prisão. E aqui está um ponto crucial. Pensa na perversidade do ato de Judas. Ele não aponta de longe, ele não grita, é aquele ali. Não, ele usa um beijo. Um gesto que deveria significar afeto, amizade, respeito, para entregar o seu mestre à morte. É o símbolo máximo, o mais terrível da traição.
E aqui, a tradição nos traz uma narrativa paralela muito poderosa. Acredita-se que, no exato instante daquele beijo frio da traição, Maria, mesmo estando longe, sentiu uma pontada aguda no coração. Uma intuição de mãe, uma conexão espiritual. Ela não precisou ver, ela soube. E olha só o contraste impressionante nas reações. Pedro, impulsivo, reage com violência, puxa a espada. Jesus, por outro lado, o repreende na hora. A resposta dele não é de resistência, mas de uma entrega voluntária. Calma, ele não está sendo levado à força. Ele está se entregando, porque existe um propósito maior por trás de tudo aquilo. Certo. E no final das contas, qual é o significado de tudo isso? Qual é a lição que fica por trás de uma angústia tão profunda? Vamos refletir um pouco sobre isso para fechar? O que a gente aprende com essa noite no Getsemane é algo muito profundo. A mensagem não é que a gente não deva sentir medo ou angústia, isso é humano. A grande lição é o que fazer com esse medo. É sobre levar essa angústia para a oração e, no final, confiar que existe um propósito maior, mesmo que a gente não consiga enxergar qual é no meio da escuridão. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir, né? E se a verdadeira força não estiver em resistir, em lutar contra tudo e todos, mas sim na coragem de se entregar, de confiar que existe um plano, um propósito que é maior do que a nossa dor imediata? Fica aí uma ideia para a gente pensar.